estamos dando prosseguimento agora o outro vídeo que eu postei sobre tabela verdade. Agora nós vamos construir a tabela verdade, certo? Construção da tabela verdade. Vamos construção da tabela verdade. A tabela verdade. No vídeo passado eu falei como nós ia aprender a construir os conectivos, implicação bicondicional, a negação de uma proposição. Agora vamos aprender a construir essa tabela verdade, que é muito importante, tá certo? A memorizar o porquê das proposições, né? O que é as proposições? O que é as proposições? São letras minúsculas, que eu vou dominar, que eu vou identificar como P e Q, certo? P e Q. Agora vamos construir essa tabela. E vamos aqui colocar as proposições nessa tabela. Bom, como são duas proposições, vamos fazer quantas combinações aqui? Eu vou fazer quantas linhas aqui com essas proposições? São duas, eu vou colocar 2 elevado a n. Não são duas, então é 2 elevado a 2. Vai ficar 4 combinações. São 4 combinações. 4 combinações. Certo? Se fosse 3, ia ser 2 elevado a terceira, ia ser 8. Ia ser mais um pouquinho complicado. Se fosse 4, se fosse 5, é assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos. São quantas linhas? 4 linhas. Vamos fazer aqui 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas, certo? E vamos colocar agora as proposições. Certo? Eu tenho P e Q, que é uma proposição. P ou Q. Bom? Tenho proposições P, condição Q. A proposição P bicondicional, ou se somente se Q. Certo? E nós também temos a proposição, a negação de P, que eu vou identificar com esse símbolozinho aqui, a negação. Isso aqui significa negação. Tá bom? Alguns livros. Tem outros livros. Ela é desse símbolo aqui, certo? Varia muito de livro. Que é a negação. A negação de que? Então vamos construir a tabela verdade. Como são 4 combinações, eu só posso ter uma verdade. Eu posso ter uma verdade e uma falsa. Eu posso ter falso e verdade. E a última, só falso, falso. Vocês notam, se eu continuar verdade ou falso, vai repetir. Ou falso e verdade, vai repetir. Então eu só tenho essas 4 combinações. Tá certo? Muita observação aqui. Na P e Q, ó. Esse símbolozinho aqui, vou lá na frente eu vou falar, é I. Certo? Esse aqui é OU. Então na P e Q, quando se é verdade, vai ser verdade. Se
eu tenho se eu tenho uma verdade e uma falsa, eu tenho uma falsa, vai ser falsa. Se eu tenho uma falsa, falsa. Se ambas são falsas, vai ser falsa. Deu para entender? Na P e Q. Na ou, se é verdade, vai ser verdade. Não pode ser uma falsa, porque duas verdades só vai gerar uma verdade. Se eu tenho uma verdade e uma falsa, se eu tenho uma verdade e uma falsa, no ou vai ser o quê? É o contrário daí, é verdade. Falso e verdade, verdade. Se eu tiver uma verdade no ou, é verdade. Falso e falso, falso. Bom? Na condição, P implica que se ambas é verdade, só pode ser verdade. Se uma verdade implica falso, na condição, falso. Uma falsa implica verdade, verdade. Falso implica falso, uma falsa. Duas falsas aqui na condicional, falso e falso. Falso. Certo? Na bicondicional, se eu tenho uma verdade e uma verdade, vai ser verdade. Uma verdade na bicondicional, verdade e falso, vai ser falso. Falso e verdade na bicondicional, vai ser falso. E duas falsas na bicondicional, verdade. Certo? Negação de P. Se eu tenho uma verdade aqui, se eu negar a verdade, falso. Se eu nego a verdade aqui, falso. Se eu estou negando a falso, verdade. Se eu estou negando aqui a falso, verdade. No que? Uma negação da verdade, falso. Negação do falso, verdade. Negação da verdade, falso. E negação do falso, verdade. Certo? Agora vamos dar um exemplo. Dar um exemplo aqui. Uns exemplos do ou, certo? Do ou. Na tabela verdade. Vocês não podem esquecer a tabela verdade aqui, certo? Do ou. A tabela verdade. Tenho duas proposições. P e Q, como eu já falei anteriormente. P e Q. Certo? Paris é a capital da França. Essa proporção é o quê? É verdade, né? Essa proporção aqui. Proporção Q. 9 menos 4 é igual a 5. Essa proporção é o quê? É uma verdade, né? Então, se eu tenho na proporção P ou Q, na tabela, como eu falei anteriormente, na tabela verdade, se eu tenho Paris é a capital da França. Ou 9 menos 4 é igual a 5. Essa proposição é verdade? É verdade, né? Por quê? Então, duas proposições, P ou Q, que uma verdade implica, se uma verdade ou uma verdade, ela vai ser verdade. Todos nós vimos na tabela verdade. Deu para anotar aqui na tabela verdade? Se uma verdade implica uma verdade, só pode ser verdade. Bom? Na bicondicional. Vamos dar um exemplo aqui na condicional. Na proposição
exemplo 2, na condicional. Que é justamente essa setazinha aqui que chama condicional. Certo? Não esqueça. Mesma coisa, eu tenho duas proposições. Vou Galois morreu em duelo. Essa proposição é o quê? É verdade. Galois é um matemático que morreu num duelo. Isso é verdade. Proposição o quê? Pi, que é o número. É um número real. Essa proposição é verdade. Galois morreu em duelo é verdade. E pi é o número real? É verdade. Então, como vai ser a condição dessa proposição? A implicação dessa proposição, P implica que, usando a tabela verdade, como é que vai ser? Se Galois morreu em duelo, então π é um número real? Verdade? Verdade, não é verdade? Vamos ver aqui como é. V implica que. Vamos ver. P implica na proposição. Então, verdade implica uma verdade. Só pode ser verdade. Vamos dar mais outro exemplo na implicação. P implica que, usando a tabela verdade. P, o mês de maio tem 31 dias. Essa proporção o quê? É verdade, não é verdade? Tá outra proporção, que a Terra é plana. Pessoal, se a Terra é plana, essa proporção é o quê? É falsa, não é verdade? Então, como é que vai ser a condição de P implica que? Como é que vai ser essa proposição aqui na tabela verdade? Vai ser verdade ou falso? Vamos analisar. P implica que se o mês de maio tem 31 dias, então a Terra é plana. Essa proporção é o quê? É falso, não é falso? Vamos analisar na tabela verdade. P implica que? Tabela verdade. Duas proposições, né? Na tabela verdade. Verdade implica uma falsa. Verdade implica uma falsa. É o que, pessoal? Na tabela verdade. Na tabela verdade. A verdade implica uma falsa. Na tabela verdade. O que é? Verdade implica uma falsa. Falso, né? Então, falso. Certo? Então, nós vamos depois, com outro vídeo, nós vamos também continuar com o I e com a bicondicional. Tá certo? Então, obrigado. Tá bom?